e enquadrarem-se em tempo no processo do grande plano em realização. E o sofrimento então funciona como acelerador e retificador, que ajusta o espírito negligente ao roteiro certo de sua própria aventura espiritual. Sob a disciplina corretiva e benfeitora da lei do karma, os excessos das mesas abarrotadas de vitualhas sangrentas da alimentação carnívora sofrem a terapêutica das válvulas controladoras na forma de úlceras gástricas, pépticas ou duodenais, estases e litíases da vesícula, hepatites, enterocolites, diabetes, nefrites, insuficiências pancreáticas, ou, ainda, a parasitos e dos estrongiloides, giardias, amebas ou tênia, que obrigam a dieta vegetariana. Sofre o corpo carnal que é provisório, mas assegura-se o rumo exato da entidade espiritual avançando para o norte angélico. Sob essa pedagogia dolorosa e corretiva, predomina a nutrição de mais energia e menos massa, mais espírito e menos matéria. O alcoólatra, o glutão ou carnívoro, sob a terapêutica das dietas espartanas, abandona os corrosivos e a nutrição de vísceras que tanto depõe contra o civilizado e algema o espírito à matéria. Peregrinando pelos consultórios médicos da terra, e impossibilitado de satisfazer a sua avidez animal, o homem apura a contextura delicada do seu perispírito embrutecido pelos exageros da mesa. Pergunta: mas por que a divindade não esclareceu-nos desde a formação primária de nossa consciência? A fim de só aproveitarmos os recursos sensatos e benfeitores da vida física, em favor de melhor qualidade espiritual? Ramatiz: os homens, comumente, opõem dúvidas às instruções sensatas apregoadas por tantos mensageiros espirituais que baixam a terra em função educativa. Antúlio, Hermes, Orfeu, Krishna, Rama, Buda, Confúcio, Paulo de Tarso, Pitágoras, Sócrates e principalmente o sublime Jesus, têm ensinado o que o espírito encarnado deve fazer e usufruir para não prejudicar a sua vivência espiritual. A divindade tem sido incansável, nesse sentido, expondo os roteiros mais sádios para os homens, especificando os prejuízos no simbolismo dos pecados e as vantagens das virtudes na existência humana. Sem dúvida, a purificação do corpo também incide na purificação do perispírito, porque as energias grosseiras do mundo animal, já o dissemos, aderem à túnica nupcial, ao traje que o espírito deve envergar para comparecer no banquete divino. Pergunta: considerando-se que o fenômeno indomável da fome, que é inerente à nossa constituição física, oriente-nos para o alimento mais apropriado ao corpo carnal, porventura deveríamos evitar a carne a todo transe, só porque é censurável pelo mundo espiritual? Ramatiz: repetimos, o alto não censura nem se ofende com os pecados humanos, porque isso é natural do primarismo e da ignorância do homem ao retardar a sua própria felicidade. Não é preciso ser um abalizado psicólogo, experimentado nutrologista ou sábio yoga, para distinguir quão mais delicioso é o sabor de vegetais e frutas, em relação à percepção do paladar dos rebotalhos de cadáveres crus ou assados. Sem dúvida, é profundamente incoerente o cidadão do século XX ainda transformar a sua barriga num cemitério, coisa algo justificável entre os homens das cavernas, selvagens antropófagos e até os vândalos e guerreiros bárbaros e ignorantes da sua natureza espiritual. Nota: trecho extraído da obra Cartas e Crônicas, do Espírito de Irmão X pelo Chico Xavier, capítulo Treino para a Morte. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga e um tormento, depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Fim da nota. O fenômeno da fome devoradora é tão intensa, conforme seja o domínio da linhagem animal sobre o espírito do homem,
e não quanto à carência de combustível sólido. Na verdade, o organismo humano condiciona-se a qualquer dieta ou excentricidade alimentícia, adaptando-se facilmente às iguarias agradáveis como as comidas mais repelentes. Aí, na Terra, há povos que se deliciam com a carne apodrecida, tipo faisandé, queijo crivado de bichos, rãs, cobras e até escorpiões, pés de porco com chucrute, língua de jacaré ou retalhos de estômago de boi. O terrícola, na sua tradicional incoerência de paladar, despreza os mais saborosos caldos e sucos de frutas, para ingerir gorduras fétidas, músculos suarentos, miúdos de fígado ao molho de bilis ou rins no espeto vertendo albumina mal cheirosa. Despreza a nutrição vitamínica das frutas, que se desfazem no sistema gástrico e digestivo sem causar alterações orgânicas e alérgicas, mas insiste na ingestão das carnes ácidas e albuminas, tratadas com substâncias químicas para não apodrecerem. Na sua estultícia, o homem transforma-se no melhor hospedeiro de vermes, parasitas, amebas, bacilos e germens nocivos, que lhe corroem as entranhas. Em consequência, o estímulo da fome não é indicação de nutrição carnívora, mas apenas advertência da falta de combustível para o estômago, o qual poderá ser tão grosseiro ou delicado conforme seja o seu dono. É uma vivência estranha e perturbadora, em que o homem compete com os próprios animais nesse carnivorismo insensato, nivelando-se a maneira de nutrir-se do leão, chacal, tigre ou lobo, e ainda perdendo desairosamente para o camelo, elefante, cavalo e até o boi, que são vegetarianos. Pergunta: porventura, alimentação física também poderá influir nas reencarnações futuras? Ramatiz: certas alergias inespecíficas, espécie de quebra-cabeças da medicina moderna, têm a sua origem patogênica nos processos nutritivos, vícios e até paixões pregressas, que são transmitidas pelo perispírito imortal. Tratando-se de um verdadeiro campo de sustentação da individualidade espiritual, o perispírito é um veículo ultrassensível que persiste e sobrevive a todas as encarnações e transformações do homem. É o invólucro do ego espiritual, constituído pela energia mental do pensamento e a astralidade das emoções, enquanto se liga ao corpo físico através dos centros etéricos ou chakras sustentados pelo éter físico terreno e situados na delicada contextura do duplo etérico. Assim, na tessitura do perispírito imantam-se as cargas de magnetismo de todas as encarnações físicas, que podem ser densas ou sujas devido à alimentação preferencialmente animal. Posteriormente, essas energias inferiores precisam ser drenadas da vestimenta perispiritual, num processo vertência dolorosa para o mataborran, que é o corpo, e funciona à guisa de um fio terra na descarga final para o seio da terra. O sepultura, com sua fauna de micróbios vorazes conhecida como fauna dos túmulos, encarrega-se de desintegrar o cadáver e libera, novamente, as energias inferiores que o falecido utilizou e mantou nas suas imprudências viciosas e exageros alimentícios. Há certos espíritos, que após longa vivência de puro vegetarianismo no Oriente, ao se reencarnarem, pela primeira vez, no Ocidente, chegam a sofrer impactos convulsivos ou síndromes epilépticos no seu perispírito hipersensível, quando em contato com os fluidos muito densos exudados pela carne dos animais na alimentação carnívora que não estavam acostumados em existências pregressas. Nota do médium: durante a infância de M, em nossa família, ele era vítima de certas convulsões frequentes, e que o médico tentava solucionar com entorpecentes como Gardenal, Luminal e outros. No entanto, o espírito de Inhokin, em trabalho mediúnico em nosso lar, certa noite disse a minha esposa, para que mercê dá sopa de carne para esse piá. Não vê que ele foi hindu algumas vezes, e era sempre vegetariano. O certo é que as convulsões de M desapareceram instantaneamente pela suspensão da carne, e dali por diante, gozou excelente saúde. Mais tarde,
Atanagildo explicou-nos que o perispírito de M entrava em choque com os fluidos estralinos gordurosos e pesados da carne dos animais. Fim da nota. Os fluidos animais magneticamente agressivos inferiores, ao se dissolverem no perispírito sublimado ou sensível, baixam-lhe a frequência vibratória e adensam-lhe a luminosidade, assim como as lâmpadas empoeiradas não transmitem com clareza o fluxo da luz elétrica. O homem não se liberta tão facilmente dos condicionamentos vividos pelo seu perispírito no passado, o qual é uma espécie de videotape indestrutível gravando, existência por existência, os quadros e o magnetismo das vivências anteriores. Sabe-se que o calor continua a se manifestar no local onde havia o fogo, ou o perfume permanece no ar, mesmo depois de fechado o frasco. Assim, os acontecimentos nitidamente vividos no passado pelo perispírito, embora não se reproduzam nitidamente no campo da memória física atual, eles prosseguem atuando na forma de estímulos estranhos à mente do homem encarnado. E no caso de alimentação excessivamente carnívora, podem surgir no âmago do espírito ex-vegetariano as reações estranhas, que os médicos então chamam de alergias inespecíficas, por ignorar-lhes a exata etiologia. Pergunta: considerando-se a hipersensibilidade da memória perispiritual, que produz estímulos do passado vegetariano, também não poderíamos saber que o carnivorismo é gravoso para o espírito. Ramatiz, o homem terrícola ainda foge a qualquer análise crua e impiedosa sobre si mesmo na atual vivência física, por cujo motivo jamais se impressionaria com qualquer advertência ou estímulo psíquico do passado. Atualmente, ele sabe e sente os efeitos da ação perniciosa e destruidora do álcool, fumo e entorpecentes, mas, no entanto, é deliberadamente cego a tais consequências graves. No âmago da alma chega a temer de convencer-se que tais vícios são prejudiciais, evitando, subrepticiamente, de efetuar um exame rigoroso e incondicional capaz de afastá-lo da escravidão viciosa. Evita de ouvir a voz silenciosa que lhe adverte do pecado, ou seja, do que é prejudicial para o espírito em ascensão sideral. Assim, o prazer epicurístico da alimentação carnívora também é consequente da negligência espiritual em que vive a maioria dos terrícolas, e que pressentem o curso equivocado da vivência humana dotada de razão. Acusado intimamente pela sua ação censurável de devorar as vísceras dos animais, deixa-se conduzir passivamente pela sugestão dos cardápios excêntricos, onde retalhos de carne carbonizada ou fervida são denominados pratos saborosos ou assados apetitosos, sob o molho de pimenta, sal e cebola. Preferem admitir as exalações fétidas da carne crestada de animais e galináceos, à guisa de atraentes odores. O paladar e o olfato então se embotam sob a mente invigilante, a qual não analisa a realidade chocante de que tanto repugnam as vísceras de um porco carbonizado no incêndio do chiqueiro, como crestadas a fogo lento e temperado por hábil churrasqueiro. Pergunta: mas não é injustificável a censura espiritual ao homem terreno, o qual ainda é carnívoro porque se trata de um espírito primário, conforme é do vosso próprio conceito? Ramatiz: não pretendamos censurar o terrícola, espécie de aluno matriculado num curso de alfabetização espiritual, como é a terra, porque se alimenta de carne. Apenas frisamos quanto à necessidade da sua mais breve libertação do carnivorismo, porquanto na constituição da nova humanidade do terceiro milênio, o alto esquematizou a extinção de açougues, matadouros e frigoríficos. Em consequência, os espíritos selecionados à direita do Cristo, conforme já se efetua o juízo final ou exame para a graduação dos componentes do terceiro milênio, precisam exercitar desde já a alimentação vegetariana. Não há desdouro nem motivo para castigo divino o fato de o homem terreno comer carne, mas é deliberação superior que os espíritos a serem encarnados no próximo milênio hão de ser vegetarianos. Todo esforço seletivo e de melhoria psicofísica, isto é corpo e espírito,
tende a elevar as criaturas para a frequência espiritual mais nobre e consequentemente sublimar-lhes as preferências nutritivas. A alimentação carnívora não só condiciona o homem aos fluidos escravizantes da animalidade, como ainda o retém por mais tempo nas regiões mais densas e desventuradas do astral inferior. O ambiente terráqueo, no próximo milênio, há de ser descongestionado do excesso de magnetismo mórbido e viscoso quer seja produzido pelos vícios e pelas paixões aviltantes, assim como fruto dos gemidos e das angústias dos animais sacrificados para a gula do homem. Quem cultiva o vegetarianismo desenvolve em si mesmo uma condição mais afim ao novo ambiente higienizado do próximo milênio, e vive equilibrado entre as criaturas de sentimentos pacíficos e piedosos. Aliás, o próprio Jesus exemplificou-nos da inconveniência do carnivorismo, pois na última ceia com os apóstolos abençoou um naco de pão, em vez de fazê-lo sobre um retalho de carne fumegante. Pergunta: que dizeis do pecado do antropófago, que também devoraram os companheiros, ou seja, carne humana? Ramatiz: a antropofagia dos selvagens ainda é bastante inocente, em face do seu apocado entendimento espiritual. Eles devoram o seu prisioneiro de guerra no cândida ilusão de dar-lhe as qualidades intrépidas e o seu vigor sanguinário. Mas, os civilizados, para atenderem às mesas altas e fervilhantes de órgãos animais, especializam-se nos caldos epicurísticos e nos requintes culinários, fazendo da necessidade do sustento uma arte enfermiça de prazer. O silvícola oferece o tacape ao seu prisioneiro, para que ele se defenda antes de ser moído de pancadas, depois rompe-lhe as entranhas e o devora, famélico, exclusivamente sob o imperativo natural de saciar a fome. A vítima é ingerida às pressas, cramente, mas isso se faz distante de qualquer cálculo de prazer mórbido. O civilizado, no entanto, caça o animal vantajosamente armado, ou então o massacre encurralado no corredor da morte, sem dar qualquer ensejo de reação ou defesa de infeliz. Abate as aves traiçoeiramente, às escondidas, protegido pelas sombras e folhas dos arvoredos, ou acena, sorridente, para o ingênuo carneiro, enquanto disfarça a arma assassina sob a veste. Depois, epicuristicamente, exige os retalhos cadavéricos do animal na forma de suculentos cozidos ou assados a fogo lento. Alega a necessidade de proteínas, mas atraiçoa-se pelo requinte do vinagre, da cebola e pimenta. Desculpa-se do condicionamento biológico dos séculos em que se viciou a nutrição carnívora, mas sustenta a lúgubre indústria das vísceras e glândulas animais enlatadas, para a ninfa arte dos cardápios da necrofagia pitoresca que promove condecorações para os mestres cucas da culinária animal. Pergunta: mas é evidente que, em face do progresso da técnica do corte animal, tudo é feito de modo a evitar tanto quanto possível o sofrimento do animal na hora da liquidação. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, seria detestável sadismo por parte dos magarefes ou industriais de vísceras sangrentas, que o animal ainda sofresse ou demorasse a morrer, pois não se trata de punir nenhum delinquente condenado pela lei, mas apenas de um massacre de inocentes. Indubitavelmente, os frigoríficos modernos exaltam a vossa civilização, construídos sob os últimos resquícios científicos e eletrônicos concebidos pela inteligência humana. Eles são dotados dos aparelhamentos mais eficientes e precisos, com o fito da matança habilmente organizada. Notáveis especialistas e afamados nutrólogos estudam o modo mais eficiente de produzir em massa o melhor presunto ou a mais deliciosa salsicharia à base de sangue coagulado. Os capatazes endurecidos na lide dão o toque amistoso e fazem o convite traiçoeiro para o animal ingressar na fila da morte. Magarefes exímios e curtidos no serviço fúnebre provocam admiração pela rapidez com que esfolam o animal ainda quente nas convulsões da agonia. Veterinários competentes examinam minuciosamente a constituição orgânica da vítima e colocam o competente sadio,
para que o ilustre civilizado não sofra as consequências patogênicas do assado ou do cozido das vísceras animais. Malgrado a eficiência e a preocupação em diminuir o sofrimento do animal, pensamos que o senso estético da divindade há de sempre preferir a cabana pobre, que abriga o animal amigo, ao matadouro rico que mata sob avançado cientificismo da indústria fúnebre. Os métodos eficientes da matança científica, mesmo que diminuam o sofrimento do animal, não exime o homem da responsabilidade de haver destruído prematuramente os organismos vivos que também evoluem, como são os animais criados pelo Senhor da vida. Só Deus tem o direito de extingui-los, ou salvo as circunstâncias em que há perigo para a vida humana, pois entre o animal selvagem e o homem, deve sobreviver este último, porque nele a natureza já despendeu mais trabalho evolutivo. Pergunta: o nosso processo de nutrição carnívora já é um automatismo biológico milenário, um condicionamento integral nutritivo que há de exigir alguns séculos para uma modificação oposta? Malgrado dizer-se que a natureza não dá saltos, deveríamos violentar o nosso organismo físico na mudança brusca da carne para o vegetal. Ramatiz: não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Para esses aconselhamos gradativas adaptações do regime da carne de suíno para o de boi, do de boi para o de ave e do de ave para o peixe, camarão ou mariscos. Após disciplinado exercício em que a imaginação se higieniza e a vontade elimina o desejo ardente de ingerir os despojos sangrentos, temos a certeza de que o organismo está apto para se ajustar a um novo método nutritivo de louvor espiritual. O próprio Jesus sancionou a alimentação de peixes, quando mandou Pedro lançar as redes e o favoreceu pela prodigalidade do arrastão. Pergunta: alhures dissestes que o homem resgata rapidamente a sua defecção espiritual em matar o animal e devorá-lo. Podereis explicar melhor esse assunto? Ramatiz: a profilaxia de última hora que os veterinários exercem sobre os animais para o corte jamais garante a segurança sadia para os seus devoradores, pois se a própria criatura humana não consegue descrever satisfatoriamente aos médicos as suas mazelas e enfermiças, como identificar as anomalias mórbidas do animal, que não fala nem raciocina? Quanto à criatura humana, às vezes, um simples exame de urina, requerido para fins de sumenos importância, revela diabetes avançado que o médico desconhecia no exame clínico comum. Um simples hemograma solicitado sem graves preocupações pode atestar a leucemia fatal. Em face dessa versatilidade ainda comum no exame humano, em que há necessidade de múltiplos exames de laboratório para se obter um diagnóstico correto, mais difícil é focalizar a moléstia que evolui ocultamente na ave ou no animal. Quantas vezes o suíno é abatido no momento exato em que se iniciou um surto patogênico, cuja virulência ainda não pôde ser assinalada pelo veterinário competente, salvo no caso de rigorosa autopsia e meticuloso exame de laboratório. Os miasmas, bacilos, gérmens e coletividades microbianas famélicas, que se procriam nos chiqueiros, penetram na vossa delicada organização humana, através das vísceras do porco, e que debilitam as energias vitais. Então, o homem mina o seu organismo com a invasão morbígena adquirida na sua imprudência de devorar o animal. Assim, resgata rapidamente a sua defecção espiritual em massacrar os irmãos menores, gastando os seus últimos anos da vida, num curso mórbido, que, além de feri-lo na carne e angustiar-lhe o espírito, torna-se uma excelente fonte de receita financeira para qualquer médico mercenário. Pergunta: como entenderíamos melhor essa vossa conceituação do animal enfermo, malgrado o exame rigoroso e criterioso do veterinário? Ramatiz: surpreende que a contradição humana provoque a enfermidade deliberadamente nas aves e animais que pretende devorar, e depois disso ainda convoque o veterinário para fornecer o competente sádio para o corte.
Nessa procura do bem exclusivo para o homem e o pior para as aves e animais, o homem paga sob implacável correção espiritual o delito de sacrificar a vida de outrem para uma vivência epicurística. Que pode haver de sádio nisso? Aqui, mórbidos industriais criam milhões de gansos sob um regime específico, para desenvolver-lhes o fígado, a fim de que a indústria do paté foie gras obtenha substância mais rica para o enlatamento moderno. Ali, não se perde, sequer, os órgãos excretores e procriadores do animal, embora vertendo venenos e detritos repugnantes. A vossa medicina considera o homem gordo, obeso, hipertenso, é um candidato à angina e à comoção cerebral, classifica como um tipo hiperalbuminoide portador de perigosa disfunção cardiohepato-renal. A terapêutica mais aconselhada é um rigoroso regime de eliminação hidrossalina e a dieta redutora de peso. Ministra-se ao homem alimentação livre de gorduras e predominantemente vegetal, pois o médico ainda alude ao perigo da nefrite, ao grave distúrbio no metabolismo das gorduras e à indefectível esteatose hepática. No entanto, o homem do século XX, embora reconheça a enfermidade das gorduras, devora os suínos obesos, hipertrofiados na engorda albumínica, para conseguir a prodigalidade da banha e do toucinho. Primeiramente, os enfermos, e imundo chiqueiro, onde as larvas, os bacilos e micro-organismos, próprios dos charcos, fermentam as substâncias que alimentam os oxiuros, as lombrigas, as tênias, as amebas colis, histolíticas, giardias ou trigonocéfalos. O infeliz animal, submetido à nutrição putrefata das lavagens e dos detritos, renova-se em suas próprias dejeções e suda a pior cota de odor nauseante, tornando-se o transformador vivo de imundícies, para acumular a detestável gordura que deve servir nas mesas fúnebres. Exausto, obeso, letárgico e suarento, o porco tomba ao solo com as banhas fartas e fica submerso na lama nauseante. É massa viva de ureia gelatinosa, que só pode ser erguida pelos cordoames, para a hora do sacrifício no matadouro. Evidentemente, pouco adianta o posterior beneplácito de Sádio, que autoriza o veterinário, quando a própria ciência humana já permitiu e contribuiu para o máximo de condições patogênicas. É uma estultícia humana das mais pasmosas o homem provocar deliberadamente a doença indesejável nas aves e nos animais, como o porco, e depois tentar mistificar-se com o parecer paradoxal do veterinário liberando a devora patogênica. Pergunta: qual é a primeira providência que deveríamos adotar a fim de libertar-nos do desejo carnívoro? Ramatiz: a primeira providência para a libertação do carnivorismo deveria ser o controle mental da realidade do que representa a zoofagia. Em verdade, há mais indisciplina ou negligência mental do que propriamente uma necessidade biológica ou condicionamento milenário na devora de vísceras dos animais. Há flagrante contradição entre a realidade do carnivorismo e o que se perverte pela falsa imaginação, pois, se o homem não come ratos, cães e outros animais que acha repulsivos ao seu paladar, isso lhe poderia acontecer com todas as demais espécies de aves e bichos. Falta ao homem a vigilância mental necessária para ele não se hipnotizar ou fascinar por falsas suposições. Geralmente, diante dos cadáveres de animais vítimas de um incêndio ou de uma explosão, as criaturas sentem náuseas e repugnância devido ao odor desagradável de carne queimada. No entanto, excitam-se, dominadas pelo mórbido apetite ante o churrasco fumegante, de carne de animal queimada a fogo lento, diferindo apenas pela natureza dos molhos que se lhes acrescentam. Aí a contradição é inexplicável, pois a repugnância diante do cadáver assado na explosão ou no incêndio desaparece sob um condicionamento biológico e desperta mórbido apetite, apenas porque está regado a pimenta, cebola e tomate. A primeira providência da criatura para libertar-se do desejo mórbido de ingerir carne deve iniciar-se pela correção da imaginação deformada. A vontade,
que se mostra débil diante do churrasco acebolado e considera um azepipe gostoso, também deveria funcionar corretamente ante a mesma carne carbonizada e sem temperos. É preciso o homem identificar a realidade que se esconde sob o véu da ilusão do falso apetite, pois a deliciosa dobradinha espanhola não passa de retalhos de bucho de boi extraídos da sua região digestiva impregnados de detritos nauseantes. A feijoada completa é também um charco de albumina onde sobrenadam as partes imundas do porco, como orelhas, pés, costelas e pedaços de couro curtido na lavagem no lodo dos chiqueiros. As mais deliciosas salsicharias não passam de ensacados e feridas de sangue coagulado em mistura com retalhos de nervos e toucinho, que os homens devoram voluptuosamente. Pergunta: porventura o homem terno e evangelizado e um culpado perante Deus só porque ainda come carne? Ramatiz: não existem culpados perante Deus, pois o Pai jamais se ofende com as tolices humanas de seus filhos. Também não é eterno o homem que ainda come carne, malgrado seja ele evangelizado, pois a alimentação carnívora, sendo produto da matança de animais, é um desmentido à ternura. Louvamos as criaturas evangelizadas e submissas aos ensinos libertadores do Cristo Jesus, mas não é eterno e meigo quem devora as vísceras dos irmãos inferiores. O carnivorismo sustentado na prática de matar o animal é vigorosa fronteira entre o anjo e o homem, assim como severo agravo para vidas futuras. Pergunta: no entanto, conhecemos muitíssimas criaturas carnívoras que são piedosas, incapazes de matar um simples inseto, quanto mais uma ave ou animal. Que dizeis? Ramatiz: o que não mata, seja por piedade ou remorso, e depois devora gostosamente a carne do animal ou da ave trucidada por outros, age manhosamente perante Deus e a sua própria consciência. A piedade à distância não identifica o caráter bondoso, pois isso lembra o clássico mistifório do sábado de Aleluia, em que os fiéis católicos, depois de estoico jejum de carne, na quaresma preceituada pela Igreja, aguardam avidamente que o relógio marque o meio-dia para tirarem-se famintos aos retalhos fumegantes da moderna panela de pressão. Comumente, o homem piedoso que se recusa a assistir à matança do animal, depois é o mais exigente e requintado diante do assado, pois escolhe o bocado mais tenro e mais gostoso da carne sacrificada à distância. Pergunta: a recusa do homem em matar o animal ou ave já não significa um protesto contra a existência de matadouros e frigoríficos? Isso não comprova melhor graduação espiritual? Ramatiz: as criaturas que obtêm o seu salário no trabalho dos matadouros, ou matam a ave ou animal no fundo do quintal, podem ser almas primitivas e isentas de responsabilidade espiritual pela incapacidade de analisar os seus próprios atos. Mas aqueles que fogem na hora do cruel massacre do irmão inferior e depois lhe devoram a carne assada ou cozida, não só compreendem a perversidade do ato censurável em sua consciência, como ainda o reconhecem injusto e bárbaro. Confirmam, portanto, o seu conhecimento da iniquidade de se matar o animal indefeso e inocente, embora se recusem a assistir à sua morte impiedosa. E se depois participam do banquete da morte, ainda maior se lhes torna a culpa, pois condenam, com a ausência deliberada, o que depois desmentem na hora de ingerir prazenteiramente os restos mortais do animal. Em consequência, os fujões pseudamente piedosos também não passam de ativos cooperadores das mesmas cenas tétricas do sacrifício das aves e animais nos mórbidos matadouros da terra. Os consumidores de carne, malgrado aleguem a sua piedade fugindo do sacrifício abominável dos irmãos menores, são outros tantos acionistas e incentivadores de frigoríficos, açougues, charqueadas e matadouros. Não matam aves e animais, por comiseração, mas digerem jubilosamente os retalhos sangrentos produzidos pela indústria fúnebre daqueles que Deus também criou para a ascensão espiritual. Pergunta: porventura, muitos seres divinizados, que já viveram em nosso mundo,
também não se alimentaram de carne. Ramatiz, quanto ao fato de o homem ser santificado na Galeria de Santos do Agiológio Católico ou consagrado na Pinacoteca dos Centros Espíritas, isso não é bastante para se comprovar uma consciência absolutamente espiritualizada. O certo é que a alma realmente santificada repudia, incondicionalmente, qualquer ato que produza o sofrimento alheio, capaz de abdicar de si mesmo em favor de outrem. O espírito realmente esclarecido é generoso em qualquer expressão da vida, pois ultrapassou a fase do egoísmo utilitário e já coloca a aventura alheia acima de qualquer interesse pessoal. Os animais são reconhecidos aos homens vegetarianos, pois sentem-lhes a inofensividade e a piedade. Francisco de Assis discursava aos peixes e aos lobos, e estes ouviam como se fossem inofensivos cordeiros. Jesus estendia sua mão abençoada e as cobras mais ferozes se aquietavam em doce enlevo. Se Maharishi, o santo da Índia, quando em divino samadhi, era visitado pelas aranhas, que dormiam em suas mãos, ou então afagado pelas feras, que lhe lambiam as faces, alguns místicos hindus deixam-se cobrir com insetos venenosos e abelhas agressivas, que lhe voam sobre a pele. Os antigos iniciados essênios mergulhavam nas florestas bravias, a fim de alimentarem os animais ferozes que eram vítimas das tormentas e dos cataclismos. Inúmeras criaturas inofensivas e piedosas, verdadeiros amigos dos pássaros, não os prendem em gaiolas. Pergunta: quais os recursos que os mestres poderão empregar para afastar o homem da nutrição carnívora? Ramatiz: sem dúvida, a dor e o sofrimento ainda são os melhores corretivos ou processos retificadores para os espíritos de graduação primária, como ainda são os terrícolas. As enfermidades funcionam como verdadeiras válvulas de segurança espiritual porque retificam os exageros, amenizam as paixões e ajustam a indisciplina humana. Sob a terminologia clássica da ciência médica, especificando úlceras, cânceres, cirroses, nefrites, enterocolites, pancreatites, tuberculose, asmas, artrites e a proliferação de amebas, giardias, estrongiloides, tênias, ascaris e oxiuros, os terrícolas vão acertando os desvios do pretérito e descondicionando-se do carnivorismo atual. As anomalias gastrointestinais e insuficiências pancreohepáticas, além das afecções vesiculares e renais, obrigam o homem a dietas espartanas, em que o médico prudente, de início, aconselha a dieta de carne. Inúmeras criaturas, que na sua juventude zombavam da possibilidade de alguém viver sem a ingestão de carne, sob a corrigenda da lei espiritual, atravessam a velhice a chá e bolachas, sob a coação de úlceras e colites. Pergunta: sob os vossos conceitos, devemos crer que o homem terreno, no futuro, tornar-se-á exclusivamente vegetariano? Ramatiz: o vegetarianismo é um imperativo fundamental na alimentação da humanidade futura. Nos planos siderais programados para o terceiro milênio não consta a existência de indústrias e comércio de cadáveres sangrentos de animais. E, num breve futuro, a alimentação carnívora há de causar o mesmo horror que hoje ocasionaria a antropofagia entre civilizados. Então hão de proliferar as casas de alimentação vegetariana sob a competência de abalizados peritos no gênero. Atualmente, os restaurantes vegetarianos modernos já oferecem a mais saudável variedade de pratos com certos sabores que ajudam os ex-carnívoros a se adaptarem gradualmente ao novo regime sádio. São refeições que também obedecem às tabelas de vitaminas, proteínas e calorias tão discutidas e examinadas na atualidade. Pergunta: porventura, a alimentação vegetariana também poderá influir favoravelmente na desencarnação? Ramatiz: os espiritualistas reencarnacionistas sabem que tanto o homem como o animal possuem o duplo etérico, o qual é um corpo sutilíssimo e imponderável, constituído de éter cósmico combinado ao éter físico do planeta, e que funciona como elo de ligação entre o perispírito ativo no mundo oculto e o corpo do cenário físico. Quanto mais evoluído é o homem,
Mais diáfano e delicado é o seu duplo etérico, pelo qual só transitam as energias de melhor qualidade espiritual. Nos animais também se observa essa distinção, pois, enquanto o invólucro etéreo físico do cão domesticado é mais sutil, porque já manifesta sentimentos e emoções racionais perante o seu dono, a organização etérea do porco é mais grosseira e repulsiva, nutrida nos fluidos densos e viscosos da fermentação dos chiqueiros. Quando o suíno ou o boi são sacrificados, a sua carne reflui sob o impacto violento, febricitante e doloroso da morte prematura, o choque mortal que lhes extingue a existência plena de vitalidade física também lhes exacerba o duplo etérico, produzindo algo parecido a uma coagulação fluídica. O sangue, que é a linfa da vida e o portador dos elementos etéreo-físicos mais poderosos do mundo invisível, estagna em seu seio a carga de energia astralina inferior, que o porco ou o boi carregam para o seu corpo físico na manifestação violenta da vida instintiva. Nota, realmente, há visível diferença na composição do duplo etérico dos próprios animais e aves. Sob evidência, observa-se que a aura etéreo-física do suíno é pardacenta, viscosa e obscura, enquanto a do carneiro projeta uma silhueta num tom claro, lilás escuro, mas transparente. No caso das aves dá-se o mesmo, pois, enquanto o corvo se mostra etericamente num cinza escuro, denso e oleoso, o beija-flor é um foco de luz policrômica, despedindo diminutas chispas fulgurantes. Quer parecer que influi, nesses casos, algo da alimentação mais grosseira ou refinada. Fim da nota. Assim, as pessoas carnívoras incorporam no seu duplo etérico grande parte desses fluidos inferiores. O éter físico e parte do astral albumínico dos animais sacrificados sob o pavor do massacre que pressentem nos matadouros penetra no homem pela sua aura etérica e se transforma em densa cortina de fluido isolante. Isso dificulta o processo normal de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo humano, a fim de transmitir intuições orientadoras aos seus pupilos encarnados. Aliás, os homens glutônicos, apreciadores da carne de porco, afirmam-se dotados de maior vigor sexual, enquanto que as criaturas vegetarianas são menos superexcitadas pelas paixões humanas. O aumento da nutrição de carne acarreta também o aumento da sensação mais primitiva e própria do animal irracional. Consequentemente, a preferência pela alimentação vegetariana é poderoso auxiliar para o espírito se libertar do jugo material, pois, na hora de sua desencarnação, reduz-lhe o choque no corte do cordão prateado, em face de estar envolto numa aura fluídica mais sutil. Assim como o sol atravessa mais livremente uma vidraça limpa de poeira, a luz do mundo espiritual penetra mais facilmente no perispírito do desencarnado isento do astralismo viscoso do animal ainda caldeado no campo violento das energias inferiores. Pergunta: consultam-nos alguns confrades se há acréscimo de responsabilidade para os espíritos carnívoros. Ramatiz: não temos o direito de censurar os homens que ainda obedecem naturalmente ao instinto formativo da sua personalidade humana, espécie de condicionamento biológico do pretérito. Mas os espíritas devem refletir, seriamente, no problema da alimentação carnívora, pois são homens que divulgam valores sublimes da espiritualidade. O espiritismo firma suas raízes no velho ocultismo, embora esteja liberto de quaisquer ritualismos e compromissos religiosos. É de senso comum que as noções espirituais mais avançadas provieram sempre do Oriente, onde a iniciação era fundamentada no mais puro e severo vegetarianismo. Ademais, Kardec assegurou a força moral dos preceitos espiritistas firmando-os sobre a base eterna do Evangelho de Jesus, código moral de ternura, beleza e libertação espiritual. E o próprio Jesus não sancionou, de modo algum, o carnivorismo, mas, sem violentar os hábitos comuns dos hebreus, aconselhou-os a pescar. Evidentemente,
Os espíritas que estiveram seriamente integrados no sentido revelador e libertador da doutrina de Allan Kardec jamais incentivarão as churrascadas sob as árvores sobrecarregadas de frutos, como já tem acontecido, num desafio subreptício à própria norma da vida superior. O Espiritismo, como um despertador de consciências e renovador de todos os costumes censuráveis do mundo, deve ser, também, o paraninfo da divulgação do vegetarianismo, assim como é do Evangelho de Jesus e do Esperanto. Atendendo à consulta do próprio Kardec, o Espírito da Verdade assim lhe responde após a pergunta 693, do Livro dos Espíritos: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E, na resposta número 735, assim conceitua: a caça é predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Em tais respostas do Espírito da Verdade Allan Kardec, e outras que deixamos de enunciar por falta de espaço, está implícita a ideia de que o carnivorismo já é violação da lei de Deus, quando praticado pelos espíritas e espiritualistas em geral, que, além de conhecerem os preceitos divinos do amor e da harmonia da vida, matam os animais, cedendo aos maus instintos, enquanto os frutos apodrecem na face da terra. Se a destruição excessiva além das necessidades é pecado censurável, os homens já conscientes de sua imortalidade, como são os espíritas, não podem fugir da culpa de rejeitarem vegetais, frutos e cereais que nascem sob os seus pés e pendem sobre suas cabeças, para destruírem e devorarem os animais, que têm o mesmo direito de viver até ao derradeiro minuto do plano sideral de seu aperfeiçoamento. Pergunta: sem dúvida, os mentores da doutrina espírita, que ainda se alimentam de carne, serão mais agravados em sua responsabilidade. Não é assim? Ramatiz: cremos que só devem ser consideradas razoáveis as desculpas dos carnívoros não espiritualistas, ou que vivem à sombra das igrejas conservadoras e ignorantes da realidade espiritual. Mas os espíritas integrados na doutrina de Kardec sabem que sob o invólucro do animal atua a sabedoria de um psiquismo global a dirigir as espécies mais primárias. O conhecido espírito grupo estudado pelos rosacrucianos, teosofistas e orientalistas, é apenas o comando psíquico conduzindo determinada espécie animal em constante individualização para futuras formas humanas. Assim, enquanto a espécie peixe vibra num só impulso psíquico semelhante, sendo idêntica a sua reação em qualquer latitude do globo, porque é dirigida pelo espírito grupo comandante da mesma espécie, o cão, o elefante, o cavalo, o macaco, o carneiro e até mesmo o porco, quando domesticados pelo homem e recebendo deste uma interferência mais direta e disciplinada, já revelam sentimentos e paixões à parte. Isso comprova o início da fragmentação do espírito grupo, do psiquismo global, ensejando individualizações cada vez mais aprimoradas. Em face dessa constante fragmentação e coesão individualista dos fragmentos psíquicos, comandando mais diretamente os corpos dos animais de instinto melhorado pelo homem, é evidente que sob tal progresso há tipos verdadeiramente pré-humanos, como o macaco, que é capaz de imitar tudo o que lhe ensinam, o cão cuja amizade ao dono chega ao sentimento humano, e, finalmente, o cavalo, que demonstra, além do sentimento, uma natureza algo intelectiva, deslumbrando o público circense pelas danças primorosas e artes de adivinhação. Em consequência, sem qualquer exagero de nossa parte, em face da incessante proliferação de matadouros de equinos, cujos animais já revelam certa compreensão de sentimentos racionais, os atuais devoradores de carne de cavalo praticam algo da velha antropofagia dos selvagens ignorantes.
E considerando-se que Jesus conceituou-os mansos de coração, recomendando-nos uma vivência pacífica e amorosa, obviamente, contradizem-se os doutrinadores, médiuns e mentores espíritas que ainda se rejubilam na devora de bifes suculentos, que degradam a natureza superior do próprio espírito. Matar o animal e devorá-lo, enquanto se rejeitam frutas e vegetais sádios, é uma ignorância tolerável entre os homens comuns e analfabetos das coisas espirituais. Mas, quando isso acontece entre líderes e prosélitos do espiritismo, doutrina de amor e pacifismo, então se trata de um ato bastante censurável. Pergunta: muitos espíritas afirmam que a alimentação nada tem a ver com o espiritismo, por cujo motivo as vossas considerações a esse respeito são extemporâneas. Que dizeis? Ramatiz: os pregadores espíritas, que tentam o messianismo de salvar almas escravizadas à matéria, não podem aprovar o carnivorismo, cujo processo nutritivo mórbido contraria o atual ritmo harmonioso da vida espiritual. E absolutamente injustificável que na festividade espírita, como já tem acontecido, seja torrado ou cozido o cadáver do irmão inferior assassinado nos matadouros ou charqueadas, pois isso desmente o amor pregado pelo Cristo e violenta a própria higiene psicofísica. Do lado de cá ainda perambulam espíritas desencanados infelizes, tão condicionados aos banquetes pantagruélicos e carnívoros da terra, que rogam a bênção de um corpo físico em troca dos próprios bens do ambiente celestial. No entanto, prossegue na terra o mesmo vício condenável, em festividades onde compungidos espíritas recitam versículos evangélicos e lançam advertências severas contra os pecados humanos, enquanto o confrade serviçal prepara antecipadamente o churrasco do cadáver do animal para o cemitério do ventre. Se os animais pudessem falar, os espíritas ouviriam as mais veementes queixas e lamentos, censurando-lhes a contradição de pregarem amor, ternura e comiseração ao mesmo tempo que lhes devoram as carnes. Provavelmente Deus teria fracassado quanto à criação de elementos para nutrir os seus filhos, terminando por lançar mão do execrável recurso de se criar coelhos, cabritos, porcos, bois, carneiros e aves destinados exclusivamente para atender às mesas humanas. É profundamente insensato que os homens dotados de razão ainda devorem os irmãos inferiores, transformando o estômago em cemitério, enquanto as hortaliças, legumes e as árvores pejadas de frutos são amorosa oferta viva para uma nutrição sadia. Diz o codificador, em nota pessoal, de esclarecimento da pergunta 182, do capítulo 4, do Livro dos Espíritos, e subtítulo Encarnação nos Diferentes Mundos, o seguinte: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espiritual. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente na superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não sendo mais preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Eis o pensamento do admirável Kardec, há mais de 100 anos, quando assegura que é sempre inferioridade e de necessidade grosseiros espíritas nutrirem-se de seus irmãos menores. Pergunta: há fundamento de que o feijão soja pode substituir em calorias a alimentação carnívora? Ramatiz: o feijão soja, planta asiática da família das leguminosas papilionáceas, em cada quilo equivale, mais ou menos, a 2 quilos de carne, ou então a 60 ovos, ou ainda a 12 litros de leite. Apesar de planta leguminosa, contém boa quantidade de gorduras, e, devido à sua reduzida quantidade de hidratos de carbono, pode servir de alimento para os diabéticos. Embora não possua a cota de vitaminas necessária para o homem, é uma das melhores fontes de calorias, e só perde em quantidade para o amendoim e o queijo gordo. No entanto, supera vantajosamente a carne de vaca, que só apresenta de 1.800 a 1.900 calorias, enquanto o soja atinge a 3.500 calorias.
tanto na forma de azeite como na de farinha. O feijão soja é um dos mais valiosos alimentos do ser humano. Pergunta: quais os vultos importantes da história que foram vegetarianos? Ramatiz: foram vegetarianos Gandhi, Cícero, Sêneca, Platão, Pitágoras, Apolônio de Ana, Bernard Shaw, Epicuro, Helena Blavatsky, Anne Besant, Bernardin Saint-Pierre, santos como S. Agostinho, São Basílio, o Grande, São Francisco Xavier, São Bento, São Domingos, Santa Teresa de Jesus, São Afonso de Ligori, Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Buda, Krishna, Ramakrishna, Maharishi, João Evangelista, os mestres e discípulos essênios e principalmente Jesus. Todos os membros dos trapistas, os teosofistas, yogas e inúmeros adeptos das seitas japonesas, que se alimentam de arroz, mel e soja, e inúmeros outros homens, perceberam a sua desarmonia com as leis avançadas do psiquismo enquanto mantivermos um cemitério de vísceras no estômago à custa da morte do infeliz animal. Pergunta: há quem diga que na própria Bíblia, capítulo do Gênesis, podemos encontrar referências à conveniência da alimentação vegetariana. Ramatiz: no Gênesis 1:29, consta: e disse Deus, eis aí, vos dei todas as ervas que dão suas sementes sobre a terra, e todas as árvores que têm em si mesmas a semente do seu gênero, para servirem de sustento a vós. Gênesis 2:9, tinha também o Senhor produzido da terra toda casta de árvores formosas à vista e cujo fruto era suave para comer. Gênesis 13:18, e tu terás por sustento as ervas da terra. No Salmo 103:14, diz Davi, que produz feno para as alimárias e erva para o serviço dos homens, para fazeres sair o pão do seio da terra. Paulo, em sua epístola aos Romanos, 14:21, adverte: bom é não comer carne nem beber vinho, nem coisa em que teu irmão ache tropeço ou se escandalize ou se enfraqueça. E ainda existem outras passagens na Bíblia referendando o vegetarianismo para o homem. Capítulo 5, Problemas do trabalho. Pergunta: que dizeis de nossa sina terrena, em que devemos trabalhar desde a infância para conseguirmos o nosso sustento humano? Ramatiz: entre os diversos planetas habitados no universo, entre as diversas moradas da casa de meu Pai anunciadas por Jesus, a Terra é um dos incontáveis mundos de educação espiritual primária. Em consequência, o trabalho é o principal tema de vida e progresso terreno, pois o homem deve abastecer-se a si mesmo e ganhar pessoalmente o necessário para viver. Do aluno primário que ainda precisa aplicar todos os seus dons e esforços para alfabetizar-se sem esperar que isso lhe caia do céu na forma de um bem prematuro. O trabalho, na Terra, é uma lei de biologia inerente ao tipo do orbe educativo. Constitui-se no meio de o homem desenvolver as suas energias primárias e preparar-se para viver futuramente em esferas superiores até libertar-se das exigências dos mundos físicos e desenvolver a sua consciência para tornar-se um espírito eminentemente criador. Mas não basta ao homem viver na terra apenas acumulando bens e objetos, como um proprietário de quinquilharias que, ao morrer fisicamente, tem de renunciar aos seus bens por não poder transportá-los para o além-túmulo. Todos os acontecimentos e fenômenos da vida terrena compõem o curso letivo da alfabetização do espírito para, no futuro, manusear a língua sublime das humanidades siderais. Por isso, os espíritos que habitam a Terra ainda enfrentam a natureza de uma vida primária, justificando perfeitamente o versículo do Gênesis que assim diz ao homem: tu comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que te tornes na terra de que foste tomada, porque és pó, e em pó has de tornar. Evidentemente, ao dirigir-se a Adão, o símbolo da humanidade terrena, Deus adverte de que teria de viver do suor do seu rosto até se tornar o Senhor em espírito e desenvolver a consciência espiritual, porque o corpo é a pó e em pó se tornará. Mas o trabalho, na terra,
apesar de exigir do homem um esforço árduo e indesejável, é uma condição transitória. Ela existe só enquanto o espírito desenvolve e fortalece a sua consciência individual, proporcionando-lhe o ensejo de ativar a paciência, a resignação, a perseverança e dinamizando iniciativas criadoras. Malgrado a fadiga e a obrigação, o labor humano adestra o espírito para a vida superior e o conduz a tarefas agradáveis e prazenteiras noutros planos mais saudáveis. O trabalho terrícola não é castigo nem desperdício, mas um processo de desenvolvimento. Assim,